Podebug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor. Bem-vindos ao Podebug. Hoje a gente vai falar sobre ética na programação. Eu sou Luiz Borba. Eu sou Vladimir César. E eu sou Marcelo LV Cabral. Bom, a gente vai começar hoje falando sobre alguns casos para embasar essa reflexão que a gente quer fazer aqui sobre a ética, né? O primeiro deles é sobre aquele site de relacionamentos extraconjugais, que é o Ashley Madison, que houve uma invasão da base de dados dele lá e depois, posteriormente, publicaram as informações dos usuários. E quando isso foi divulgado, o pessoal fez uma investigação e descobriu que a maioria das mulheres cadastradas no site não eram mulheres reais. Eram robôs que ficavam mandando e-mails para os homens, tentando criar o movimento do site e gerar o interesse. E convenhamos, né, para um cara que quer trair a mulher e procura um site de relacionamentos extraconjugais, é uma sacanagem da porra. Né? Literalmente, né? E isso daí foi descoberto com esse dump aí dos servidores da Ashley Madison. Foi descoberto através dos e-mails que o pessoal mesmo trocava. Eles tinham vários níveis de inteligência artificial para os robôs. Então não tem nenhuma desculpa, né? Era uma coisa deliberada. Com certeza teve um projetinho lá, né? Um time foi montado para desenvolver essa inteligência artificial. Eles faziam data mining de usuários anteriores, da forma como outras pessoas interagiam e utilizavam isso nos robôs. Então era um negócio sofisticado, né? O pessoal era enganado mesmo por isso? Aparentemente sim, porque tinha muito assinante, né? E na prática o que acontecia era essas interações, eles tinham, pelo que eu li, eles tinham 2 níveis de robôs, né? Tinha um robô que era só de captação, que ele ficava mandando mensagens como se fosse uma pessoa interessada no seu perfil para tentar lhe atrair. Opa, tem uma mulher aqui que está interessada no meu perfil. Na verdade era só uma frase pronta desse banco de dados que eles tinham pego. E aí, como o cara via que teoricamente tinha uma mulher interessada no perfil dele, ele pagava, aí se assinava. Aí é quando entravam os robôs do segundo nível, que eram mais inteligentes, que realmente conversavam e chegavam a trocar informação. Peraí, Marcelo, tu quer dizer que então que quando eu vou num site, qualquer site, que tem aqueles advertisements aqui do lado, dizendo assim, olha, essa mulher que quer conversar com você, aquilo ali não é verdade, cara. Sério mesmo? Lamento informar, eu sei que vai abalar a sua autoestima, mas não, elas realmente não querem falar com você. Várias mulheres da sua cidade, aparece até o nome da minha cidade, cara, ali. Não é verdade aquilo lá? Então... Isso é uma outra coisa que envolve ética, que eu gostaria até de botar um parênteses aqui, é essa questão dos tracking, né? A maioria dos sites, Google, Facebook, todos esses sites fazem um tracking, através de cookies, através de vários mecanismos da sua navegação por aí, né? Muita gente bota inocentemente aquele botãozinho de like no seu blog, né? E na verdade aquele botão tem tracking code para o Facebook. Então ele sabe, né? Se você está logado no Facebook, tem cookie do Facebook e o cara no site dele tem aquele botãozinho de like, pode ter certeza, o Facebook sabe que você visitou aquele site. Então, isso também, qual é a ética disso, né? Quer dizer, ele está coletando dados da minha navegação só porque eu estou logado no site. Então, isso é outro problema, né? Recentemente, teve também agora do Hacking Team. Hacking Team é uma empresa italiana que desenvolveu um conjunto de aplicativos bem sofisticado para monitorar dados de cidadãos, né? Então, os clientes do Hacking Team eram governos, né? A propaganda deles é assim. A gente vai colocar no show notes um link para um episódio muito bom do podcast Reply All, que eles fazem inclusive uma entrevista com o cara que é o Relações Públicas da empresa, e é impressionante, assim, os caras sabem
que a coisa não é tão ética, mas tentam dar um ar de que não, aquilo é para proteger o cidadão. Na verdade, os produtos dele eram usados para espionagem. Na prática é espionagem pura e simples, né? E principalmente porque se você olhar a lista dos países que contrataram, eram só países que não têm muita a democracia como um valor assim, importante, a liberdade, né? Então, claramente é espionagem e para opressão. Tem uma página no Wikipedia que tem a lista dos clientes dele, né? Algumas coisas de Itália, Egito, Omã, Turquia, México, tem uma série de países, Rússia, e um cliente aqui também muito famoso é um tal de FBI. E o pior é que esses vazamentos do jeito que eles acontecem é tanto dado, né, que eles fazem um dump dos servidores, que demora pra a turma que tá investigando o conteúdo desses vazamentos e descobrindo essas coisas, né? As coisas vão vazando aos poucos, né? Mas o nosso assunto aqui não é o vazamento em si, mas principalmente assim, o fato de que esse vazamento mostrou um outro lado, né? Quer dizer, o programador que está ali desenvolvendo uma aplicação que claramente fere alguma lei ou direitos humanos, né? Ou a privacidade das pessoas, ou até engana, né? Como no caso da Ashley Madison. Eu e Borba, a gente, durante muito tempo também jogou poker online. Tô meio parado, acho que Borba Você também. já se aposentou? Tô aposentado. Eu também já pendurei O que é que a gente pendura quando a gente deixa de jogar poker? Pendurei as fichas. As fichas, a gente pendurou as fichas. Mas, como a gente acompanhava, a gente como engenheiro de software, todo engenheiro de software sempre vai desconfiar do software, né? Apesar da gente jogar, a gente sabia que os sites que a gente jogava tinham, pelo menos, auditoria. Mas nesse mundo do gambling em geral, né? E no poker especificamente, paira sempre as dúvidas, né? De fraudes. Tanto do lado de desenvolvimento de robôs, né? Que já foram pegos empresas desenvolvendo robôs para jogar, né? Tentar otimizar e conseguir tirar dinheiro do pessoal. Um dos casos mais emblemáticos foi do Ultimate Poker, que envolveu inclusive um dos maiores jogadores de poker dos Estados Unidos, o Phil Hellmuth, que era um dos garotos propaganda do site, e foi descoberto que esse site ele tinha, que a gente chama de super users, são usuários com capacidade de ver a carta de todo mundo, né? Então, se você tem um super user, acabou-se. Não, e não era, se bem me lembro, não era um roubo assim da empresa, né? Na verdade, funcionários da empresa que tinham acesso a esses super usuários, né? Eles começaram a jogar em benefício próprio. Mas a própria existência de um usuário que é capaz de ver essas cartas já é um furo de segurança horroroso. A justificativa provavelmente é que era para testes, né? Mas não justifica. A gente que é da área não tem como enganar a gente, né? Ele pode até enganar o leigo, mas a gente sabe que para testar um software como esse, você não precisaria necessariamente ver as cartas de todo mundo. Existem mecanismos de teste automatizado em que não precisa criar um super user para uma pessoa fazer teste, né? É um furo de segurança mesmo. Agora, o que eu achava engraçado, a gente falou aqui do Hacking Team, por exemplo, né? E na verdade o cara poderia ter atuado em benefício próprio, né? Esse hacker que invadiu lá o sistema poderia ter atuado em benefício próprio, mas ao invés disso ele decidiu divulgar a informação. E aí me lembro, fazendo a relação com o que aconteceu no Ultimate Poker, é que um grupo de usuários, eles começaram a perceber que aquele grupo de usuários estava ganhando de forma errada. Então eles começaram a jogar cada vez mais com aqueles super usuários, né? E juntaram, porque quando você joga pouco, você pode ter o registro, né? Um log de todas as mãos que você joga. E aí eles mesmos juntaram todas as mãos e aquele dado estatístico provando que tinha alguma coisa errada com aqueles jogadores, e foram eles que abriram uma denúncia que gerou uma investigação e que acabou chegando nos culpados. Exato. Né? Isso é interessante porque, assim, muita gente acha que não tem como verificar. O que aconteceu aí foi justamente num fórum famoso, 2plus2, o pessoal começou a desconfiar do ganho absurdo de especificamente alguns usuários e estatisticamente provaram que havia ali uma coisa estranha. E aí teve também um caso recente do DraftKings e FanDuel. Fala aí, Borba, sobre esse caso. Você que está nos Estados Unidos sabe o quanto é popular esses jogos de fantasy, né?
E esses jogos de fantasy funcionam tanto na liga de beisebol quanto na liga de futebol americano, né? E basicamente o jogador escolhe os jogadores, é tipo um cartola que tem aqui no Brasil, né? E a depender do desempenho dele num jogo real, você ganha pontos. E esses dois sites, o DraftKings e o FanDuel, eles promovem esse tipo de jogo de fantasy, mas há dinheiro, né? Você paga uma inscrição e se você chegar na frente, você ganha prêmios e tal, em dinheiro. O que aconteceu há poucas semanas atrás foi que os funcionários, naturalmente, eles têm acesso a informações que não permitem ele a jogar. Eles são proibidos de jogar no site. Então o que acontece é que o pessoal do DraftKings, um sujeito do DraftKings, ele, de posse das informações do quando cada jogador, que jogadores eram mais populares e menos e tal, ele usava essa informação, uma informação privilegiada, para apostar no FanDuel. Ele não podia jogar no próprio site que ele era funcionário, mas nada impedia que ele não jogasse no outro. Então o que aconteceu é que ele acidentalmente liberou a lista, porque essa lista dos jogadores mais populares, que foram mais escolhidos e mais contratados naquela semana, ele sai depois do período que você não pode mais mudar o time. E ele acidentalmente liberou essa informação, por um engano, antes da hora, cerca de 1 hora antes. E aí depois removeu e tal, mas Tarde demais. muita gente viu a informação antes. E aí coincidiu que naquela semana ele ganhou $350 mil no FanDuel por causa disso. Claro que agora existe uma série de explicações que eles estão dando de que o estudo lá dos logs demonstram que ele escolheu o time dele antes do horário que ele liberou por engano aquele material, então estão alegando que ele não teve acesso à informação privilegiada antes de escalar o time dele, né? Mas isso é uma questão ainda meio nebulosa que o pessoal está investigando aí, mas abre pra gente uma discussão interessante, né? Que às vezes o cara não podia jogar no próprio site dele, mas a informação dele dava uma vantagem para ele jogando no outro site. E esse é um tipo de questão ética mais do cara que tem acesso ao dado, né? Do que a questão de programação em si, né? É verdade. E a gente, como profissional, desenvolvedor, normalmente vai se deparar com isso, né? Você vai trabalhar num banco, você vai trabalhar numa empresa que tem propriedade intelectual, ou então no recurso humano, você vai fazer um sistema de recursos humanos. Você tem ali o salário do pessoal da empresa. Então, muita gente tem que lembrar que, assim, você como desenvolvedor vai ter em vários momentos da sua carreira acesso a dados sigilosos dos seus clientes e que você também tem que agir com ética em relação a isso. Não só no código que você faz, mas também em relação aos dados dos seus clientes, né? Agora, me diz aí o que é que você imagina que vai acontecer. Acontece um episódio desse e você... Era de se esperar que os jogadores que participam daquilo perdessem a confiança nos sites, né? Mas, na verdade, o fenômeno que aconteceu foi justamente ao contrário. Depois que aconteceu o episódio, que foi amplamente divulgado na mídia e tal, foi que gerou um interesse imenso nesse site de aposta e, na semana seguinte, explodiu a quantidade de jogadores jogando esse tipo de jogo. E um outro caso que a gente pode falar... Esse também de grande repercussão é o da Volkswagen, né? Esse na verdade foi o que deu origem a essa pauta que tá todo mundo falando nas últimas semanas e que saiu da mídia especializada e chegou à grande mídia. O negócio da Volkswagen é que eles implementaram o sistema lá para queima de combustível de uma forma que ele tinha uma certa inteligência, que ele sabia quando ele estava sendo testado. E aí ele dava uma maior economia e tal, gerava menos emissão de gases tóxicos e tal, e passava nos testes. E quando chegava na rua, ele percebia que não estava sendo testado, não estava no ambiente de teste, ele detonava. O melhor que aconteceu nesse episódio é que foi um escândalo monumental, o presidente, o CEO teve que renunciar e tudo, mas no final das contas... eles finalmente anunciaram, fizeram a investigação e descobriram que os culpados foram os engenheiros, né?
Não, com certeza, assim, eu posso até ver os engenheiros em volta da mesa, rapaz, vamos ver uma forma da gente colocar o nosso emprego em risco? Vamos. Como, né? Como fazer? Rapaz, vamos fazer aqui, vamos fazer uma armação, né? Pra quando descobrir, porque vão descobrir esse negócio, e aí a gente vai ser, todo mundo vai ser despedido. Beleza, bora. Todo mundo concorda assim, unanimidade, né? E nem o gerente, é o seguinte, vamos fazer isso aqui sem contar pra gerência, porque se eles souberem, eu tenho certeza que eles vão proibir. Tá legal. Isso aí vai economizar muito dinheiro para a empresa e a gente vai aumentar o nosso salário, né? Porque isso sempre acontece, né? Quando você faz um software que realmente economiza dinheiro para sua empresa, o seu salário automaticamente aumenta. Então foi por isso que eles fizeram isso. E me diga uma coisa, e vocês já passaram por situações dessa natureza na vida de vocês? Vamos fazer assim, a gente pode falar sempre que foi o meu amigo, né? Um amigo me contou, né? Então todas as histórias que a gente fala aqui, todas são de nossos amigos. Ninguém daqui nunca fez nada errado. Uhum. Não, mas tirando as brincadeiras, assim, eu queria fazer esse disclaimer no começo, assim. Muitas vezes não é uma questão de você... Não, de alguém chegar e sugerir que o software vá ser assim, né? Você está no começo, muitas vezes no começo de carreira, você não sabe muito bem nem legislação. Eu sei que não tem desculpa, né? Ninguém pode alegar que não conhece a lei, né? Uhum. Mas, na prática, nem todo mundo conhece todas as leis e não sabe se o que você está fazendo é legal ou não. Eu vou dar um exemplo, esse eu posso confessar, né? Porque a empresa não existe mais. Mas é o seguinte, eu quero dar esse exemplo que é uma gray zone, é uma coisa que não necessariamente era uma coisa errada, mas eu sabia que podia ser usada de uma forma errada. Eu vou explicar aqui que não é nada muito grave que vocês estão pensando aí, não. Meu primeiro estágio foi para uma empresa, que era uma pequena empresa, que tinha um sistema para hotéis e tal, mas eles estavam fazendo uma consultoria numa estatal de Pernambuco. E na época da eleição, como eles estavam servindo para uma empresa do governo do estado, então... Eles usaram esse contrato, veja, aí já começou a falta de ética aí, né? Eles usaram esse contrato para financiar um sistema para o PFL durante as eleições. Mas tudo isso aconteceu antes de eu entrar para a empresa. Então, eu fui contratado para trabalhar nesse sistema. Era um sistema de controle de frotas, de aluguel de frota de táxi. Então, eu fui lá desenvolver esse sistema. Aí era um sistema para o que eles chamavam para o dia D, que é o dia da eleição. No dia da eleição, o partido contratava uma frota de táxis para mover, teoricamente, os membros do partido que precisavam se movimentar pela cidade. Mas, na prática, se você precisa do sistema, você imaginar que não é bem isso, né? Se você precisa de um sistema para controlar esses táxis, tem muito mais do que simplesmente transporte de membros do partido. Era para transporte de eleitor mesmo, que é uma prática ilegal na legislação eleitoral, né? Eu sabia, né, quando eu estava desenvolvendo, que aquilo ali poderia ser usado dessa forma, de forma ilegal. Mas, assim, meu primeiro emprego, eu não estava nem pensando nisso, na verdade, né? Talvez depois, eu acho que na época eu nem cheguei a cogitar isso. Anos depois, foi que eu juntei uma peça com a outra. Eu digo, rapaz, o cara precisava de um sistema, então eu acho que aquilo ali era para transportar eleitor, né? Então, na prática é isso. Você acaba sendo colocado numa situação de que você vai desenvolver uma coisa e depois você vai perceber que essa parte do código vai ser usada de uma forma não necessariamente legal. Deixa eu dar um exemplo aqui, nunca aconteceu comigo, mas eu já desconfiava que isso acontecia e eu tive a prova que realmente acontece. No site de uma grande rede de lojas do Brasil, quando foi a época do Natal, alguns produtos estavam, entre aspas, de promoção, né? Mas tinha um produto, e eu acho que era me lembro o que era. Era uma máquina de fazer arroz. Sabe o que? Você põe arroz, água e ele faz sozinho o arroz ali. E esse equipamento, ele custa em média R$30. E ele estava custando, acho que era uns 4.000 e poucos reais. Com um desconto de 300 e tantos %, saía por R$30. Aí eu fiquei pensando, rapaz, esse rapaz que digitou esses valores, né, ele conseguiu a proeza de errar 2 vezes, né? Ele errou o preço original, ele errou o desconto e ele conseguiu acertar exatamente o valor que vale aquela mercadoria. Assim, é óbvio que não foi assim, né? É óbvio que qualquer pessoa mais ou menos inteligente vai saber o que foi que aconteceu.
Como é que o programa foi feito? O programa foi feito para simular um desconto, na verdade, né? O que acontece existe o preço que vai ser cobrado, ele dá o desconto, né, que é o input, e o resultado calculado é o valor original, quando deveria ser exatamente o contrário. Exato. Então, na prática, ele colocou o valor errado do desconto e... Exatamente. Foi isso que aconteceu. Ele colocou o valor errado do desconto, que era para ser, sei lá, de 10%, ele colocou, sei lá, 100 e tantos por cento. Então, o valor do preço original, entre aspas, foi lá para cima, né? Exato. E aí ficou óbvio, né? Ficou óbvio a encrenca, né? Então, assim, agindo de má fé com seus clientes, né? E o programador que fez isso, obviamente, sabe o que está acontecendo. Exato, não tem como não saber. Então, fugiu aí a ética profissional. E Borba, aí, conte a história do seu amigo aí. Não, tem um amigo meu que uma vez ele trabalhava numa empresa. Assim, a minha memória é falha, então eu não me lembro bem o que a empresa fazia. Certo. Certo. Mas essa empresa fazia muitas coisas erradas, sabe? Esse meu amigo desenvolveu um sistema que analisava pesquisas de mercado, pesquisa de opinião, coisa desse tipo. E é um negócio um pouco complexo, porque você tem que pegar... Não é só você somar e dar os percentuais. Se fosse isso, era fácil, mas não é. Você tem que cruzar essas informações com o perfil do votante, né? Do cara que deu aquele voto. Então, as pesquisas, às vezes, você precisava estratificar ela por região, por pessoa. Então, os resultados da pesquisa eram o cruzamento de todas essas informações. E aí, um belo dia, uma pessoa responsável lá pela criação da pesquisa, assim, pessoa que entendia de pesquisa. O analista, normalmente é o nome bonito. É o analista, né? É como foi com o caso com meu amigo, eu não me lembro, não sei nem os nomes que era usado. Então o analista ligou e disse assim, eu não tô gostando aqui desse resultado não. Pegue esse negócio, bote 2% para cá, bote 3% para colar. Aí a equipe botou a mão na cara, meu Deus do céu, é o fim do mundo, né? Porque a gente não fez um sistema que a gente podia botar um percentual para lá. Se a gente mudasse o percentual no relatório, os dados brutos eles estariam completamente inconsistentes, né? Não batia nunca, né? Bom, mas além disso, né? Além da dificuldade técnica de fazer o que a analista pediu, existia a questão, peraí, ele está burlando o resultado. Então a gente foi direto pro chefe, né? Porque ela era analista era um funcionário como a gente. Então a gente escalou, essa pessoa aqui tá maluca, tá pedindo pra gente fazer isso aqui assim. Aí a resposta que a gente vê, vamos se acostumando, é assim mesmo. O cliente sempre tem razão, né? O cliente que contrata... Aí também eu aprendi algumas coisas. Desculpe, meu amigo, quando me contou essa história, eu aprendi. É que o cliente, quando contrata uma pesquisa de mercado, de opinião, em especial de grandes empresas, ele quer que o resultado confirme o que ele já sabe. Se o resultado não confirmar o que ele já sabe, provavelmente ele está botando o emprego dele em risco, né? Então, o pessoal faz com que dê o resultado. E a gente teve ainda o pudor de manipular o dado bruto para poder chegar naquele ponto, ao que deu um trabalho imenso. E na época a gente ficou tão assustado que a gente reuniu um dossiê com todas as ordens e coisas, a gente guardou essa informação para no dia que isso aqui dá uma merda, a gente não... Por que eu tô falando? É meu amigo contou, eu tô falando como se fosse ele. Entendi. E aí eles juntaram lá o dossiê para que naquela coisa desse merda não viesse o cara dizer que a culpa era do engenheiro, entendeu? Pois é, tomara que o pessoal da Volkswagen tenha feito a mesma coisa lá, né? Para o bem deles. Mas assim, a moral da história assim, esse meu amigo fez aquele negócio. Ele recebeu a ordem e ele fez. Na época ele não se sentia em condições de negar. Mas você acha que esse meu amigo deveria se recusar a fazer? É complicado, é muito complicado, assim, o certo a gente sabe que deveria ser esse, né, mas você vai perder o emprego, então você está começando a carreira, é muito complicado a gente julgar, né, caso a caso, como é seu amigo, né, uma pessoa hipotética,
né? Eu acho que ele deveria, mas assim, a gente sabe que não é bem assim. Em algumas situações, a gente consegue. Mas só fazer um parênteses, ele, de qualquer forma, a rigor, ele não estava burlando nenhuma lei. Não foi um crime. Agora, com certeza, uma coisa não ética, né? Não ética. Não foi um crime porque era uma relação comercial, né? Como você mexer no dado bruto e o dado bruto não era auditado de forma alguma, não tem como as pessoas, vamos dizer assim, auditar isso, né? Não, tudo mas bem. O erro continua, né? Claro, mas não muda nada. Quem iria auditar não seria o cliente, né? Mas, na verdade, ele era o que foi feito foi para atender a necessidade. Em outras palavras, foi o cliente que pediu que fosse daquele jeito. O cara pagou, contratou o serviço e queria que o resultado saísse daquele jeito para ele mostrar pro chefe dele lá. Pois é, mas aí, alguém está sendo enganado, né? A questão é essa, você colaborou para enganar alguém. Você talvez não saiba quem, né? Como isso deve acontecer em eleições também, né? Se você está falando aí de uma empresa de pesquisa, com certeza a mesma coisa acontece nas eleições, né? Não, aí eu acho que você já está indo longe demais. Eu acho que as pesquisas eleitorais são idôneas, completamente limpas e idôneas. Eu não tenho nenhuma evidência que me demonstre ao contrário. Tá, aí então, como eu tava falando, tem situações em que você já consegue, eu vou dar um exemplo aqui positivo, né, que a gente conseguiu não ser forçado a isso. Eu fazia parte de uma equipe de desenvolvimento de sistema para algumas secretarias de estado do Nordeste. A gente estava fazendo, na verdade, esse sistema para todos os estados do Nordeste. Em cada estado, a gente ia sempre validar os requisitos do sistema com os usuários. Então, a gente queria validar se o sistema que a gente estava fazendo se aplicava em todos os estados. E o meu sistema era o sistema de concurso público. Então, é um sistema muito simples. O sistema, ele recebia a listagem dos candidatos que foram aprovados no concurso, a gente carregava no sistema, então ficava lá a lista, né? Tinha os concursos, a lista dos candidatos aprovados, os reprovados, e da lista de aprovados ia sendo chamado de acordo com as vagas que eram publicadas nos editais, né, de cada estado. Então era um sistema muito simples, não tinha muita diferença, até porque existem legislações bem clara sobre todo como esse processo acontece. Então a gente não esperava nenhuma polêmica nesses seminários de validação de requisitos. E estávamos lá nesse determinado estado com os usuários e uma das secretárias lá desse departamento levantou a mão assim quando a gente terminou de apresentar os casos de uso e tal e perguntou, sim, mas eu senti falta de uma coisa. Aí eu digo, de quê? Ela faltou aonde é que a gente muda a ordem dos candidatos. aí eu disse, como assim? Eu sinceramente achei que ela tava brincando, né? Assim, não, ela tava falando assim, não, é verdade. Às vezes, lá no departamento, chega aquela carta do deputado fulano, porque fulano de tal, né? Esse concurso tal, fulano de tal, eu gostaria que ele fosse chamado no próximo edital, tal. Então a gente tem que publicar no edital, mas aí, agora que vai ter o sistema, eu preciso mudar a ordem, né? Porque o candidato não vai estar na ordem certa. Aí eu digo, olha, o que você está me dizendo aqui é uma ilegalidade. Ela, sim, mas acontece, você não está dizendo que é para a gente botar aqui os processos que acontece. Chega a carta do vice-governador, do deputado fulano, e diz aqui, ó, esse nome tem que ser publicado no Diário Oficial na próxima chamada para o concurso. Aí eu digo, olha, isso não, o que você está pedindo é uma coisa que é contra a lei e a gente não pode implementar nada no sistema que seja contra a lei. Porque era um sistema que era financiado não pelo Estado. O Estado não era meu cliente, não era quem pagava a empresa que eu trabalhava. Era uma entidade internacional que estava financiando aquilo ali. Mas, assim, será que outra empresa que tivesse ganhado uma licitação, que a gente já sabe aí pelas últimas notícias, né, que as próprias licitações já não são feitas de forma muito lícita, né? Uma empresa fosse contratada para desenvolver um sistema para uma secretaria dessa de Estado, para fazer um sistema de concurso público, qual é a dúvida que vocês têm que elas forçariam essa feature no sistema? E Vladimir, você foi o único de nós aqui que trabalhou para a Petrobras, né? Então, com certeza, você já fez um bocado de coisa errada. Rapaz, eu tô ficando velho, a memória já me falta, viu? Já não lembro mais de nada. Não mal consigo lembrar do que eu fiz semana passada. Eu tô ficando gaga. Não, mas eu não tenho nenhuma dessas histórias cabeludas, não. Só como vítima. E a urna eletrônica, hein? A urna eletrônica é fruto de orgulho
e vergonha, dependendo de quem você fala no mercado brasileiro de TI. Mas só para explicar, a urna é uma caixa preta, né? Entrou ali dentro, ninguém sabe. Quer dizer, aquilo é controlado por uma quantidade mínima de pessoas e ele vai dar o resultado e pronto, é aquele. E se você duvidar, você não tem como auditar, você não tem como rastrear, você não tem como recuperar nada, né? Essa é a grande questão, né? As pessoas que criticam o modelo que o Tribunal Superior Eleitoral adotou para usar a urna eletrônica sempre criticam o fato dela ser um código fechado. E assim, eu acho que é o caso mais radical de código fechado, né? Porque é um código fechado e como o Borba disse, pouca gente tem acesso ao código e apesar do tribunal, né, ser um órgão que teoricamente é independente, né? Ele dentro do Estado de direito, né, republicano do Brasil, você tem o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo separados, então teoricamente deveria ser idôneo, né, esse processo. Mas aquela questão, a população não se contenta com teoria, né, ou simplesmente na confiança. Se existem metodologias ou formas de deixar o processo mais transparente, sempre vai ser preferível, né? Então, os advogados do software livre sempre advogaram que a urna deveria ter código livre, né? Você ter o código livre não significa que vai ser mais fácil de alguém hackear a urna. Na verdade, o que eles advogam é pelo contrário. Se é aberto, os problemas vão ser encontrados de forma mais fácil e aí vai ficar mais seguro, né? Eu tendo a acreditar que seria melhor ser o código aberto. Se você não confia naquele equipamento, todo o processo eleitoral fica posto sempre em dúvida, né? Código aberto ou não, o que deveria ter acontecido e o que deveria acontecer nas eleições ou na eletrônica é a impressão do voto. Eu nunca entendi nenhum argumento contrário a esse sistema. Por que não imprime o voto? Essa coisa mais simples. Você continua com o resultado imediato, né? o semi-imediato, no mesmo dia da eleição, e para uma auditoria, simplesmente reconta os seus votos impressos. Coisa mais simples. A impressão do voto foi aprovado no Congresso. No fim do mês, a presidente Dilma Rousseff vetou, né? Qual a justificativa do veto? Eu teria que pesquisar, mas se não me engano era questão de custo. Ah, não, vai gastar muito dinheiro com papel, alguma coisa. Papel, né? Porque... A gente tá liso, a gente quebrou o país, aí não tem como pagar o papel. Papel é caro, né? A gente sabe que o papel é assim, né? Existe uma tecnologia, né, para fazer papel que o Brasil não domina. A de impressora. É isso mesmo, foi o custo, né? A medida ia gerar um impacto de 1,8 bilhões de reais para botar as impressoras dentro do equipamento e comprar papel, né? De forma que foi vetado. Eu vou deixar no show notes uma série de posts que o Silvio Meira, que é um dos fundadores do CESA, que é onde Borba trabalha, fez no blog dele sobre a urna eleitoral. Ele fez vários posts sobre essa questão da urna e a gente vai deixar aqui porque é muito interessante dar uma lida lá. Deixa eu dizer como é que é aqui no Canadá, então. Aqui não tem urna eletrônica também, né? Aqui a coisa é muito simples. Você vai votar, como você faz uma prova de vestibular. Você vai, tem lá os candidatos. Às vezes tem alguma pergunta que eles querem fazer para estatística, que a gente pode citar até mesmo para a eleição dos comitês de escola e tudo. Enfim, mas tem os candidatos, você escolhe os candidatos, e aí você tem um gabarito, como é aquele gabarito de prova de concurso, de vestibular, você marca aquela bolinha lá e pronto. Aquilo ali é lido por um funcionário. Fim de papo, é só isso daí. O resultado sai no mesmo dia, porque é eletrônico, mas você tem todas as provas em papel. O papel que você marcou, tá tudo lá, guardadinho para uma possível auditoria. Então, assim, nem mesmo esse equipamento customizado, uma urna eletrônica, nem isso existe. E mesmo assim, o resultado sai no dia com auditoria possível feita no papel. É coisa simples, né? Assim, eu até acho interessante. O sistema do Brasil é bem interessante, mas precisaria de mais transparência, né? E a questão da impressão, só voltando um pouquinho, sabe o que eu acho sinceramente que eles têm medo? Mesmo tirando toda a questão da fraude, mesmo que não tenha fraude, é no dia que forem fazer a auditoria numa urna e fizerem a contagem dos votos impressos e não bater com o que está na memória, eles acham que vai desacreditar todo o sistema. Então eu acho que é muito mais a resistência
da turma não querer desacreditar o sistema, né? Porque eles dependem desse sistema. E já perderam essa batalha aí, né? O bonde já andou, porque o sistema já está desacreditado, né? Por uma parcela da população que questiona mais, né? Mas a grande massa da população brasileira não questiona isso e acha muito bom, porque é muito mais simples votar hoje em dia do que era antigamente. Então as filas são menores. Então o pessoal, eles têm a população do lado deles. A gente, vamos dizer assim, o pessoal da área de TI sempre vai questionar a urna, mas a grande maioria da população não questiona, não. Tem uma coisa que a gente pode botar no show notes também, que o professor Diego Aranha, ele é professor da Unicamp e ele está fazendo muitas investigações em cima da questão da urna. Supostamente ele já conseguiu lá com a equipe dele provar que a urna ela é passível de ser hackeada. Primeiro ponto. Eu já vi uma reportagem sobre isso. Segundo, ele fez nessas últimas eleições de 2014, ele fez um software para coletar os boletins da urna. O pessoal lá, os eleitores, poderiam tirar fotos do resultado das urnas. Claro, não é tudo, quer dizer, a urna podia já emitir ali um boletim malhado, né, com alterações, fraudado, mas ele pelo menos conseguia validar, auditar o resultado do somatório das urnas, se eles conseguissem esses boletins. Eu não sei até que ponto foi. A última notícia que eu encontrei é que eram mais de 26 mil fotos de boletins de urna tirados, né, que a população tirou, e ele precisava conferir isso uma a uma, e é um trabalho imenso, né? Então ele estava bolando uma forma também de colaborativamente conseguir fazer essa conferência, mas eu realmente não consegui ver se foi encontrado alguma discrepância, algum erro no final das contas. Enfim, é outra coisa interessante a esse respeito para a gente colocar lá no show notes, para quem quiser mais informações sobre isso. Pois é, então, mas voltando para a questão principal aqui, que é a questão ética, né? Como é que a gente consegue evitar isso? Passa por educação, né? Assim, a questão da ética sempre passa pela educação. Mas vocês acham também que algum tipo de regulamentação profissional ajudaria isso? Vou dar um exemplo mais radical, né? Médicos, né? Médicos têm a ética médica, tem lá o Conselho Federal de Medicina que define, tem bem claramente quais são as questões. Então qualquer coisa violando aquela ética, ele pode perder o registro dele como médico. Vocês acham que isso seria um caminho para a área da gente? Ou pelo menos mais educação no sentido simplesmente de ética, né? Assim, na universidade, se falar mais sobre isso, se levantar essa questão sobre isso. Algum de vocês dois, no curso de Ciência da Computação, teve um curso que falou sobre ética profissional? Se eu tive, eu esqueci. Eu não me lembro de ter... Bom, deve ter visto isso, né, em Computador e Sociedade, mas não foi uma coisa discutida a exaustão, não. Eu nem acho que, como o Marcelo falou, eu não acho que é uma coisa que se aprende na escola, sabe? Faz parte da educação que você recebe na sua formação. Vocês se deparam, ouvem histórias ou sai notícia com certa frequência isso por aí também, seja nos Estados Unidos ou no Canadá? Vocês acham que aqui no Brasil isso é mais comum do que aí? Como o Vladimir falou, a questão da educação, de como você é educado, a educação e cultura da sociedade em que você vive, vão lhe ajudar a tomar ter melhores decisões quando você se deparar com um dilema desse, né? Você vai ser colocado numa situação para fazer um programa que vai contra aquilo que você sabe que é certo. Se você vai aceitar ou não, vai ser muito dessa base que o Vladimir falou. E a gente sabe que no Brasil existe um problema que é a questão da lei de Gerson, né? Aquela coisa de que por muito, muito tempo se valorizou muito a questão de eu tenho que me dar bem, né? Se é para ganhar dinheiro, vale a pena, né? Então isso é um pouco o que a gente está vendo hoje de corrupção no país, é um pouco ainda dessa cultura que precisa ser transformada de alguma forma. A lei, a regra, ela é importante, ela é um acordo que a sociedade fez e que você burlar isso vai ter uma consequência. E essa questão da impunidade no Brasil é que é o grande problema, né? Assim, só é punido quem não consegue esconder, né? Quem não consegue esconder o seu erro, né? Se você conseguir esconder o seu erro, beleza. Então, essa é que é a dificuldade que eu acho.
Na hora que a gente se depara com a questão que eu vou fazer esse desenvolvimento de software aqui, eu estou aqui numa empresa, eu vou fazer um sistema contábil. Mas aí tem que fazer tem uma opção aqui que tem que botar que é o caixa 2. Não, você não pode fazer isso. Você sabe que a lei não permite, que isso é uma evasão fiscal. Se você desenvolve um software que burla a lei, você vai ser corresponsável pelo uso daquele software. Então, até não é só uma questão de ética, mas até uma questão legal. Então, tem que parar e pensar nisso, né? Será que vale a pena? Não vale? O que é que eu acredito, né, como país? Porque as pessoas criticam o corrupto lá que está ganhando milhões lá em Brasília, mas na hora de passar o troco errado, né? Não, eu digo isso, no caso da gente, trazendo para o nosso tema de hoje, mas na hora de implementar uma feature dessa, ele não se questiona que ele pode estar sendo um corrupto ali, né? Tá infringindo a lei da mesma forma, e a racionalização que a gente geralmente faz, foi meu chefe mandou, foi porque eu não podia perder aquele emprego, não, então eu fiz isso. É a mesma lá do político, né? Em qualquer nível, você indo contra a sua consciência, ou contra o que você acredita que é certo, você está errado. Vamos passar para as nossas recomendações? Tá, então a minha dica de hoje é uma dica de série, mais uma série de TV. É uma série inglesa. Ela lida um pouco com o que a gente conversou hoje, porque ela fala de inteligência artificial. O nome da série é Humans. Essa série, ela tem 8 episódios a primeira temporada. Vai ter uma segunda temporada no ano que vem. Já está confirmado. Então podem assistir tranquilos, porque não vão ficar órfãos. E eu não vou dar muito spoiler, mas basicamente ela se passa no tempo atual. Assim. O pessoal tem iPhone, tem tablet. O tempo é atual, a tecnologia é atual. Exceto que, nesse universo da série, a inteligência artificial ela foi desenvolvida muito na década de 90, 2000. Então, quando chega na época atual, ela já está num nível em que você pode ter robôs, né, humanoides, que eles chamam na série de sintéticos, que tem uma inteligência artificial no nível de poder ser o empregado ideal. Então, para tudo que pode ser feito por robô, a humanidade já pode usar esses sintéticos. Então, empregada doméstica, call center, atendimento policial do 911, todas as coisas mais básicas que as pessoas podem fazer são feitas por essas inteligências artificiais. E aí existe um conflito, né? Já no primeiro episódio a gente descobre que existe um conflito. E ele está muito baseado com a questão ética, como é que a gente vai lidar com esses sintéticos, né? Essas pessoas sintéticas que vão estar lá, né? Interagindo com a gente. Então é uma série muito interessante, muitos questionamentos interessantes, os atores são muito bons, e o fato de ser uma coisa que não é no futuro traz muito pra gente. Você se coloca muito mais na posição dos personagens, porque é uma coisa que realmente poderia estar acontecendo na sua casa, o que acontece lá nessa primeira temporada. Então é bem interessante, fica a minha dica aí, Humans. Tá, a minha dica não tem muito a ver com o episódio de hoje, mas eu achei a dica interessante, principalmente para pessoas que estão começando na carreira, ou pessoas que estão tentando se especializar, né? A gente falou sobre generalistas, especialistas em um episódio anterior, e talvez você, agora que está ouvindo, está querendo se especializar em uma determinada área, ou está querendo mudar de área, né? A pessoa às vezes acha que esgotou aquela determinada segmento e quer tentar outra coisa, né? Muita gente está saindo de web para mobile, né? Ou como os amigos do Bob, eu sei que o Bob tem muitos amigos de COBOL, né? Pessoal que gosta muito dele, que estão querendo mudar de área, estão querendo estudar Java, né? Então a minha dica de hoje existem vários sites de ensino à distância, né? E esse é um que eu gosto, eu vou dizer por quê. O nome é Treehouse e o site é teamtreehouse.com. Treehouse é Treehouse. Eu gosto muito do Treehouse porque ele dá não só um curso, mas ele dá que ele chama de track. Então, vamos supor que o sujeito quer iniciar uma carreira como desenvolvedor web. Então, o Treehouse, ele tem vários cursos, mas ele monta, com esses vários cursos que ele tem, uma estrutura para aquele determinado fim.
Então, o cara... um currículo, né? Exato. Ele monta o currículo. Essa é a palavra perfeita. Ele é um currículo. Começa estudando ali HTML, passa para JavaScript, aprende algum sistema de controle de versão, aprende um pouco de gráficos, aprende um pouco de back-end, aprende SQL, e no final a ideia é de que saia com a base para aquele fim. No caso que eu citei, desenvolvimento web, mas tem para mobile. Se você quiser ser um DBA, vai ter também. Tem currículo só para design, e é bem interessante. E não é muito caro. Quer dizer, agora com $1 a R$4 talvez não seja tão barato, mas eu achei que custa $26, $29 por mês. Mas esse tipo de coisa não é cara de forma alguma. Se você parar para ver quanto é uma universidade, um curso técnico no Brasil... E assim, se você pensar, vamos dizer que seja $30, que eu acho que é isso. $30 para você ter acesso a todos os cursos durante aquele mês, então você pode passar o ano, vamos dizer que você pode passar 10 meses estudando, você gastou $300, por $300 para passar 10 meses estudando, assim, para todos os cursos, é muito barato. E aí você ainda tem acesso... É profissional, né? É uma formação profissional, né? Exato. E você tem acesso ainda aos fóruns, né? Você discutir com as pessoas, né? Fazer perguntas e tal, tal. E aí as pessoas... Sempre que eu falo de Treehouse ou do lynda.com, que é um outro também muito interessante, as pessoas dizem, mas dá certificado? Olha, o maior certificado que você pode ter é você saber fazer as coisas. Não adianta nada você ter um diploma se você não sabe fazer. Eu estou para ver alguma empresa nessa área que ele vai contratar só pelo diploma que você tem. Não vai. Ele vai fazer pergunta técnica, ele vai querer saber o que você já fez. O seu diploma vai ajudar muito pouco. Então essa é a minha dica, o treehouse.com, Team Treehouse. Minha dica é o seguinte, eu sempre procuro dar dica que está relacionado com o tema. Que é uma dica, se você gosta de futebol americano, vá se divertir num fantasy. Eu não estou falando para você ir nesses pagos, esses FanDuel, King Draft, isso aí já é mais complicado, deixa isso para lá. Existe o fantasy da ESPN, existe o da própria NFL, que é muito divertido. A gente montou um grupo aqui de amigos para jogar. É uma nova diversão, um novo atrativo para você ver e acompanhar os jogos. Enfim, é um jogo muito divertido mesmo, muito, muito legal. Estou gostando muito de jogar e recomendo. O único pré-requisito é você ter que gostar de futebol americano, né? Gostar e acompanhar. Se você gosta e acompanha, vai jogar um fantasy junto um grupo de amigos que é bem legal, bem divertido. Massa, então temos as dicas aí. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Lembrando sempre, por favor, deem um like lá na nossa página do Facebook, sigam a gente no Twitter, @podebug, facebook.com/podebug. A gente já está no Stitcher, que é um app de podcast para Android, que é grátis. Então, se você não quiser comprar algum daqueles como Pocket Cast, que é muito bom, mas você pode usar o app do Stitcher ou do SoundCloud para ouvir a gente, para não ter que ficar baixando ou assistindo do site. Você pode ouvir diretamente no seu celular. Se você tem iPhone, usa o iTunes para assinar o nosso podcast. Pare 5 segundos e clique lá, 5 estrelinhas, faça um comentário sobre o último episódio, que ajuda bastante a gente ter visibilidade lá. As pessoas, quando pesquisarem, vão encontrar a gente. Então, valeu aí e até a próxima semana. Até. Um abração. Debugando os comentários. Olá, pessoal. Aqui é Luiz Borba e eu vou responder aos comentários dos nossos ouvintes com relação ao episódio passado, Programando para a TV. O primeiro comentário é de Daniel Moura, que nos enviou um e-mail chamando a atenção que a gente não deu a devida ênfase ao Chromecast. Ele acrescenta que o Chromecast foram vendidos mais de 20 milhões de unidades desde julho de 2013, quando foi lançado. Ele tem razão, a gente deveria dar um pouco mais de ênfase ao Chromecast, que vai ser um player muito importante nesse mercado. Agora, pelo menos do ponto de vista de programação, é preciso destacar uma diferença importante do Chromecast em relação a Roku e a Apple TV, por exemplo. O Chromecast depende de um outro aparelho para poder funcionar. Você roda uma aplicação no seu smartphone, no tablet ou no computador,
interagindo com o Chromecast. De tal forma que, sob esse ponto de vista, você não programa, vamos dizer assim, para Chromecast. Você programa em iOS, você programa em Windows, você programa em Android e usando uma API do Google para interagir com o Chromecast. Então, assim, essa é uma característica importante para entender a diferença. Gustavo Cabral também mandou um comentário no nosso site apostando no Chromecast. Ele acredita que a penetração do Android, o mercado do Android crescendo e o preço do Chromecast vai fazer com que ele domine esse mercado, né? O Chromecast custa $35, bem mais barato em relação aos concorrentes. Bom, eu não sei se o Chromecast vai ser o líder, mas com certeza a gente tem que colocar ele como um dos players importantes. Ele com certeza vai brigar para dividir esse mercado aí. E por fim, eu vou responder também um e-mail de Carlos Henrique. Carlos Henrique mandou um e-mail falando sobre vários assuntos. Ele concorda com a gente em relação aos padrões brasileiros, né, que são criados só para o Brasil, aos problemas que isso traz. E também mandou alguns links legais aqui sobre o Windows 10, mostrando como você vai fazer uma aplicação com o Windows 10 que vai rodar tanto no smartphone, tablet ou no computador. Pronto, por isso é só, e vocês sabem que se vocês quiserem interagir com a gente, envie e-mail para podcast@poderbug.com ou deixe algum comentário na nossa página do Facebook, no Twitter ou mesmo no nosso site. Até a próxima.